Bom dia, irmãos, paz seja convosco. Vamos à nossa 109ª aula da nossa Escola Bíblica Online. Espero que você esteja gostando, curta, compartilhe, estude a Palavra de Deus, né? A gente tem aí muitas pessoas falando muitas coisas, mas o que importa para nós é o que a Bíblia Sagrada diz. E nós estamos aqui estudando de 2 em 2 versículos, a Bíblia toda. Já estamos aí no livro de Efésios, né? A carta do apóstolo Paulo aos Efésios. Estamos aí, a aula passada falamos sobre casamento. E hoje nós vamos falar sobre lar cristão, filhos e pais. Então, interessa muito para nós, né? Então, abre aí a sua Bíblia, na carta do apóstolo Paulo aos Efésios, capítulo 6, verso 1 e 2. E a palavra de Deus diz: Filhos, obedecei a vossos pais no Senhor, pois isto é justo. Honra a teu pai e a tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa. Então, no Senhor, é que quando fazemos algo, não é para alguém, né? Não é para as pessoas, mas nós estamos fazendo diante do Senhor, aos olhos do Senhor. Obedecer é dever, é bom comportamento, é respeitoso, é amável. Os pais exercem amor sacrificial para com seus filhos. E quando um filho desonra o pai e uma mãe, é uma injustiça perante Deus, né? São autoridades na vida dos filhos. Lá em Êxodo 20:12, né? Tem a promessa. Então, as leis tinham 2 tábuas. Na primeira, mandamento do homem para com Deus, e na segunda, do homem para com o homem. E essa expressão no primeiro mandamento com promessa quer dizer que o primeiro mandamento da segunda tábua, a promessa, faz o mandamento mais apreciado para cumprir com mais empenho. Verso 3 e 4, para que te vá bem, e sejas de longa vida sobre a terra. E vós, pais, não provoqueis vossos filhos a ira, mas criai-vos na disciplina e na admoestação do Senhor. Então, a promessa em Êxodo 20:12 é de longa vida, longos dias, né? Quando obedece aos pais, além de ter uma vida melhor, recebemos um tempo extra. E, pai, provocar a ira é um abuso de autoridade, né? Para provocar, para destruir um filho, diferenciando, né? Responsabilidades do pai e mãe, além do sustento, criar, mas também conduzir os filhos a obedecer ao Senhor, ensinar a palavra de Deus, né? Com profundidade, para que eles possam andar na presença de Deus. Então, ter um equilíbrio dentro da família. Lar forte, igreja forte. O impacto vai ser na sociedade em que nós vivemos. Lar cristão, servos e senhores. Então, aqui Paulo vai falar da relação entre senhores e escravos, trazendo orientações para a sociedade da época, extraindo o melhor, algo de Deus, mesmo não sendo ideal, que era a escravidão. Versos 5 e 6, quanto a vós outros, servos, obedecei a vosso Senhor, segundo a carne, com temor e tremor, na sinceridade do vosso coração, como a Cristo, não servindo à vista como para agradar a homens, mas como servos de Cristo, fazendo de coração a vontade de Deus. Então, servos aqui, Paulo trata de escravos, de empregados. Então, a ideia é que esse trabalhador devesse respeitar o seu patrão, o seu senhor, né? Com reverência, não adoração. É para um servo convertido, né? Ele realiza isso quando pensando que ele tem um patrão, mas ele está servindo ao Senhor com o seu trabalho. Não só quando supervisionado, mas também como servos de Cristo.
O servo busca não agradar aos homens com o seu serviço, mas sim agradar a Deus com o seu trabalho. 7 e 8, servindo de boa vontade, como ao Senhor, e não como a homens, certo de que cada um, se fizer alguma coisa boa, receberá isso outra vez do Senhor, quer seja servo, quer seja livre. Então, faça ao Senhor tudo que você fizer, porque na verdade nós temos a promessa de que seremos recompensados. Então, ambas as partes, tanto o patrão como o empregado. Então, o Senhor está olhando todas as coisas. Então, seja no oculto, seja aos olhos do seu patrão, faça como ao Senhor, porque você vai receber uma recompensa. Verso 9, e vós, senhores, de igual modo, procedei para com eles, deixando as ameaças, sabendo que o Senhor, tanto deles como vosso, está nos céus, e que para com ele não há acepção de pessoas. Então, os senhores também não devem abusar da sua autoridade para com os seus empregados, porque Deus está vendo todas as atitudes lá do céu, que ambos prestarão contas a Deus. Então, a mesma orientação dos servos, Deus também dá essa orientação para os patrões, para os senhores, né? Agora, Paulo vai falar da armadura de Deus. A vida cristã exige força, sacrifício, porque não é fácil. Paulo vai falar que existem batalhas e nos apresenta a armadura para essa guerra. Vai nos mostrar estratégias para sermos vencedores desta batalha. Verso 10 e 11, quanto ao mais, sede fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para obedecerdes, ficar firmes contra as ciladas do inimigo. Então, diante das batalhas, a força vem do Senhor. Então, no Senhor está o nosso poder. Então, Paulo usa a figura da armadura e completa, porque Paulo está preso na região de Roma e convivia com soldados que usavam as armaduras de proteção para situações de risco, situações de guerra. Então, por isso, Paulo compara a armadura de um soldado com a armadura que o cristão, porque esta armadura do cristão, ela vem de Deus. Então, Paulo estabelece um inimigo, que é o diabo, que traz ciladas, armadilhas, e o crente vem com a armadura e consegue ficar firme e resistir a todas as ciladas, a todas as armadilhas que o inimigo vem colocar sobre a vida do cristão. Verso 12 e 13, porque essa luta não é contra o sangue e a carne, e sim contra os principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal e nas regiões celestes. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, e depois de terdes vencido tudo, permanecer inabaláveis. Então, Paulo vai detalhar o inimigo. Então, existe uma luta, uma força que nós vamos pegar para nós para lutar essa luta. Então, não está em alguém físico, mas estabelecendo assim o inimigo, nós vemos que é algo espiritual. Então, principados e potestades, usado para forças espirituais do mal, ou não, aqui são malignas. Dominadores, poderes do mal que atuam neste mundo. E existe um inimigo espiritual. É contra ele a nossa principal luta, que busca destruir vidas. E esse é o foco da nossa luta. Então, tomar toda a armadura para resistir o dia da luta mais complicada. Então, nós vamos receber poder de Deus
para podermos vencer essas batalhas e permanecermos inabaláveis. Verso 14 e 15, estais, pois, firmes, cingindo-vos com a verdade, vestindo-vos da couraça da justiça, calçai os pés com a preparação do evangelho da paz. Então, Paulo traz as partes da armadura que nos dá poder de resistência a esta batalha. Cingindo-vos, né? Colocando um cinto, a verdade. Prende as roupas debaixo, dando mobilidade para a luta, estabilidade no que estava vestindo. Verdade nos capacita de forma clara diante de Deus, a palavra de Deus, conhecer a verdade de Deus e cuidar nele. Vestindo-vos da couraça é o peitoral, né, que vai proteger o nosso coração. A justiça é a lealdade diante dos princípios de Deus, retidão de vida. Senão teremos buracos na couraça e o inimigo vai explorar, então, ser correto no nosso viver diário. Eu conheço a verdade que me direciona a agir com justiça. Calçai botas ajuda o inimigo a andar de forma confortável, protegida, anunciar o evangelho, né? Da estabilidade para nos manter firmes. O evangelho nos dá estabilidade de vida, as boas novas que recebemos e vamos compartilhar o poder do evangelho que destrói as obras do maligno e faz com que as outras pessoas também se tornem soldados. Verso 16 e 17, embaraçando sempre o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do inimigo. E tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Então, o escudo mantenha no braço, né? A fé, importante crer em Deus, estabelece proteção. Era comum na batalha o inimigo atirasse flechas com fogo e causavam destruição. Então, nós contemos esse ataque com a nossa fé. Senão estarão abertos todos nós a esses ataques. O capacete protege uma parte importante do nosso corpo, que é a cabeça. Então, a salvação traspassa a nossa mente, traz novas mentalidades, traz transformação. A espada é uma arma de ataque. A palavra, Jesus enfrentou o maligno com a palavra no deserto. É poder para o dia mau, seja de ânimo, de repreensão ou de compreensão da vida, né, do que está acontecendo. Então, essa é a armadura de Deus. A ideia é que deveriam entender que as lutas fazem parte da nossa vida com Cristo, mas existe um poder à nossa disposição e só estar usando esta armadura nós seremos vencedores dessas batalhas. Verso 18 e 19, com toda oração e súplica, orando em todo tempo no Espírito, e para isso vigiando com toda perseverança e súplica por todos os santos, e também por mim, para que me seja dada no abrir da minha boca a palavra, para com intrepidez fazer conhecido o mistério do Evangelho. Então, usamos a armadura com oração e súplica. Não é parte da armadura, é um ritual de um soldado. Vestindo a sua armadura, tem a ideia de que o provedor desse poder é Deus, e não nós mesmos. A oração de coração vigiando para se manter firme na palavra. A batalha não é solitária. Perceba que tem outros soldados que também precisam da nossa ajuda em oração. Paulo pede a oração para pregar de maneira que a sua missão seja cumprida, mesmo ele estando preso. Os inimigos eram difíceis. Verso 20, pelo qual sou embaixador em cadeias,
para que em Cristo eu seja ousado para falar como me cumpre fazê-lo. Então, embaixador, desculpa, representa autoridade em cadeias, porque é a sua atual situação, ele está preso. Então, representa Jesus naquela prisão. Então, saiba qual era, ele sabia qual era a sua missão, precisando de ousadia e poder para cumprir essa missão dentro da cadeia. Agora, Paulo, para terminar esta carta aos Efésios, ele faz as suas saudações finais, e mais objetiva que as outras cartas, né? Ela não traz tantos agradecimentos, também como na carta de Gálatas e as outras cartas. Verso 21 e 22, e para que também saibais a meu respeito e o que faço, de tudo vos informará Tíquico, o irmão amado e fiel ministro do Senhor. Foi para isso que eu vou lhe enviei, para que saibais a nosso respeito, e ele console o vosso coração. Então, Tíquico levaria importantes notícias a eles, animando a fé dos irmãos. É um servo de Deus que ajudava Paulo. Lá em Atos 20, verso 4, servia ao Senhor junto com Paulo. Então, a prisão de Paulo para muitos era compreendida como derrota para o evangelho. Então, ele enviava cartas às pessoas para dizer que a sua prisão, ao invés de atrapalhar o evangelho, pelo contrário, contribuiu, porque muitos soldados dentro das prisões, né, foram ali convertidos a Cristo. Verso 23 e 24, paz seja com os irmãos e amor com fé da parte de Deus Pai e do Senhor Jesus Cristo. A graça seja com todos os que amam sinceramente a nosso Senhor Jesus Cristo. Então, Paulo saúda a todos com paz, amor, fé, que é o assunto tratado nessa carta. Aos que partilhavam da mesma fé, é que tenham compreendido tudo que lhe tenha sido falado. Então, até aqui, Paulo falou muito nesta carta sobre fé, falou muito sobre amor, paz, né? Alguma coisa que deveria estar acontecendo, né? Ali na igreja de Éfeso. E agora, Paulo vai escrever uma outra carta à igreja de Filipos, a igreja onde ali estavam os irmãos filipenses. Então, eu convido você a abrir, né? Estar com a sua Bíblia aberta na carta do apóstolo Paulo aos Filipenses. Nós vamos fazer aí uma introdução a respeito desta carta. Então, Paulo começa, né, com um prefácio e uma saudação. A autoria desta carta é Paulo, né? Ele se identifica como autor no capítulo 1, verso 1. Podemos ver o envolvimento de Paulo com pessoas em Filipos, ali na carta de Atos dos Apóstolos 16, onde ele planta uma igreja, né, 16:40. Quando foi escrita? Paulo escreveu esta carta também na prisão. Mas qual prisão? Não fica claro. Mas entendemos, na maioria dos estudiosos, que tenha sido na prisão em Roma, Atos 28 e 16:31, observamos que Paulo tinha liberdade para poder pregar mesmo preso, o que apoia esta ideia de ser a prisão em Roma. A cidade de Filipos foi fundada por Filipe da Macedônia, que era pai de Alexandre o Grande. Nela ficava a principal estrada entre as províncias do leste de Roma. Era uma colônia romana habitada em parte por soldados romanos aposentados, que tinham seus privilégios. Então, composta na maioria por gentios. Para quem foi escrita? Ele escreveu para os crentes que faziam parte da igreja de Filipos, plantada em sua viagem missionária tempos antes. Então, o propósito da carta: mesmo com perseguições, o evangelho continuará a ser anunciado, né? Então, não tem barreira para que ele seja anunciado.
O sofrimento por Cristo é alegria, né? Então, debaixo da autoridade de Cristo, Paulo ali está pregando com alegria, mesmo sofrendo. Servir uns aos outros é mostrar o evangelho na prática, o serviço mútuo. Os crentes devem permanecer na verdade e evitar filosofias contrárias à palavra. Deve haver apoio entre crentes do ministério. Então, esse é o resumo desta carta. Então, nós vamos falar sobre todos eles. Vamos dar início agora ao prefácio à saudação. Filipenses, capítulo 1, verso 1 e 2. Paulo e Timóteo, servos de Jesus Cristo, a todos os santos em Cristo Jesus, inclusive bispos, diáconos, que vivem em Filipos, graça e paz a vós outros, da parte de Deus, nosso Pai, e do nosso Senhor Jesus Cristo. Timóteo, apoiador de Paulo, principalmente neste momento de prisão, ele exerce ali um papel fundamental, né, no apostolado de Paulo, no cuidado com as igrejas. Ele é emissário de diversas cartas, né, do apóstolo Paulo. Servos são escravos submissos ao Senhor, né, por todos os separados, chamados em Cristo. E da liderança ele saúda a todos, né? Riqueza de bênção e paz para todos. Agora ele vai falar de ações de graças e súplicas em favor dos filipenses. Verso 3 e 4, dou graças ao meu Deus por tudo que recordo de vós, fazendo sempre com alegria súplica por todos vós em todas as minhas orações. Então, a gratidão de Paulo a Deus pelas boas recordações, né? Que Paulo viveu naquela região. Então, Paulo não perde a alegria. Ele não deixa de orar com alegria. Não permite que a amargura tome conta de seu coração. Ele intercedia por todos os irmãos em todas as suas orações. 5 e 6, pela vossa compreensão no Evangelho, desde o primeiro dia até agora. Estou plenamente certo de que aquele que começou a boa obra em vós há de completá-la até o dia de Cristo Jesus. Essa igreja cooperou e se envolveu na ajuda a Paulo. Então, ali, inclusive no apoio financeiro e ao evangelho. Então, levar a mensagem de salvação e até hoje, né, quando Paulo escreve, Paulo era grato por isso a Deus. Então, Paulo acreditava que Deus faria essa obra abençoando a todos eles, né, até a volta de Jesus. Versos 7 e 8, aliás, é justo que eu pense assim de todos vós, porque vos trago no coração, seja nas minhas algemas, seja na defesa e confirmação do evangelho, pois todos vós participando da graça comigo. Pois minha testemunha é Deus, de saudade que tenho de todos vós, na terna misericórdia de Cristo Jesus. Então, Paulo mostra aqui o seu carinho muito amoroso com o povo de Filipos, para esta igreja, né, com afeto. Ele os conhecia profundamente, sabia que permaneceriam na palavra, né? Menção das prisões, né? Ele fala aqui das algemas, que ele tem alegria no coração mesmo nessa dificuldade. Vocês estão no meu coração, participando de tudo que ele vivia. Então ele diz que aquela igreja é uma igreja fiel. Então Paulo expressa saudade, né, por eles na prisão. 9 e 10, e também faço esta oração, que o vosso amor aumente mais e mais, em pleno conhecimento e toda percepção, para aprovardes as coisas excelentes e serdes sinceros e inculpáveis para o dia de Cristo. Então, o amor é um dos principais frutos do Espírito e Paulo ora para que aumente cada vez mais pelo Evangelho. Então, o amor cresce através do discernimento dado por Deus. Então, fazendo testes nas coisas, aprovando umas e reprovando outras,
tem visão espiritual do que é excelente, sendo sincero e inculpável. Importante para o cristão, para o dia de Jesus Cristo, o dia do juízo. Então, Paulo quer ver pessoas preparadas para o final, servindo a Jesus Cristo. Tudo que fazemos, tudo que passamos, nós temos que pensar sempre que Jesus vai voltar para nos buscar. E nós temos que estar preparados para isso. Verso 11, cheios do fruto de justiça, o qual é mediante Jesus Cristo para a glória e louvor de Deus. Fruto de justiça, verdade, coisas corretas, exercendo a vontade de Deus junto com Jesus. Ligado a Ele, que conseguimos isso para glorificar a Deus. O objetivo final em tudo da nossa vida é glorificarmos o nosso Deus. As pessoas têm que olhar para nós e ver isso, né? Em todas as nossas atitudes, em todas. Nossa vida financeira, nossa vida profissional, nossa vida familiar e nossa vida espiritual. Ela tem que ser mostrada para as pessoas através das nossas atitudes, do nosso falar, em todo o tempo. Agora, a situação de Paulo contribui para o progresso do Evangelho. Verso 12 e 13, quero ainda, irmãos, cientificar-vos de que as coisas que me aconteceram têm, antes, contribuído para o progresso do Evangelho, de maneira que as minhas cadeias em Cristo se tornaram conhecidas de toda a guarda pretoriana e de todos os demais. Então, Paulo ainda quer informar a eles de que o que aconteceu na prisão, pois alguns achavam ter sido preso era uma fraqueza, indicando não ser um verdadeiro apóstolo. Então, ele explica que não é fraqueza e tem contribuído para o progresso do Evangelho. Ele estava na prisão, não por ser um malfeitor, mas por causa de Cristo. Mas a guarda pretoriana, os soldados que serviam como guardas no palácio do imperador ou nos palácios do governo da província romana, Paulo levou o evangelho a eles, né? Muitos se converteram. Espalhou o fato de estar preso, gerou benefícios para o evangelho. Se ele não estivesse ali, aqueles guardas não seriam alcançados. Como que iria alguém entrar naquela guarda e pregar para aqueles guardas? Não. Então, só um preso mesmo. E Paulo conseguiu fazer isso. Verso 14 e 15, e a maioria dos irmãos, estimulados no Senhor por minhas algemas, ousam falar com mais desassombro a palavra de Deus. Alguns efetivamente proclamam a Cristo por inveja, porfia, outros, porém, o fazem de boa vontade. Então, a maioria falava sem medo da palavra de Deus, por testemunho de Paulo. Prisão, perseguição, os estimulavam a falar do evangelho. Alguns deles não anunciavam Cristo com boas intenções. A mensagem era correta, mas a intenção, a motivação, não. Eles faziam por inveja, né? Porfia, querendo aparecer, sobressair, se mostrar para arrumar briga, e outros fazem pela motivação correta. Nós temos muito isso, pessoas pregando a verdade para aparecer, né? Então, Deus permite? Permite, porque a palavra dele, se estiver pregada corretamente, muito bem, mas a sua atitude, a atitude de alguns não condizem com a verdade do evangelho. Verso 16 e 17, estes por amor, sabendo que estou incumbido da defesa do evangelho, aqueles, contudo, pregam a Cristo por discórdia, insinceramente, julgando suscitar tribulações nas minhas cadeias. Então, Paulo não detalha, né, o grupo que está fazendo isso. Sabemos que estão pregando uma mensagem verdadeira, mas a motivação era errada, julgando a Paulo, principalmente ali na prisão. Amém? Nós vamos parar por aqui hoje, já estamos aí com o nosso horário avançado.
Amém? Que Deus abençoe muito sua vida. Tenha um excelente domingo na presença de Jesus e até a próxima aula, se assim Deus o permitir. Um beijo grande no seu coração e até a próxima.